Fala moçada, beleza? Tranquilo? Show de bola? Beleza, né? Vamos continuar as nossas aulinhas sobre ligações agora, montando as moléculas de uma forma um pouquinho mais, assim, acentuada, um pouquinho mais estruturalmente falando, demonstrando como que, né, a gente monta essas moléculas, enfim, denomina a sua geometria, né? Geometria molecular. Não é muito complicado não, uma coisa mais tranquila, um pouquinho mais assim, só que tem que, né, saber algumas denominações, algumas estruturações, saber a distribuição eletrônica, que nós já vimos várias vezes aí, fizemos vários elementos, ou olhar simplesmente uma tabela periódica, né? O Enem em si não dá tabela periódica, só alguns vestibulares é que coloca a tabela periódica na prova, né? Então, a gente tem que saber fazer dos dois jeitos, né? As duas maneiras, saber a família, como eu já citei em aulas anteriores, o número daquela família A antiga, família 1A, família 2A, 3A, 4A, principalmente a gente trabalha com a família A da tabela periódica, que são os representativos, as laterais da tabela periódica. Família 1, família 2, né, antiga família 1A, 2A, família 13 a família 17, certo? Ou família 3A até a família 7A, beleza? Então, esse número A, né, 5A, 7A, esse número indica quantos elétrons ele tem na camada de valência. E como eu já citei para vocês, elementos que têm 1, 2, 3 perdem os seus elétrons. E 4, 5, 6 e 7 recebem os seus elétrons para ficar com 8, beleza? Salvo algumas exceções que fogem à tal da regra do octeto, beleza? Elemento central, já citei também para vocês, é aquele que realiza o maior número de ligações, coloca os demais ao redor, beleza? E agora a gente vai focar no átomo central. Primeiro a gente faz as ligações com os elementos ao redor, como a gente resolveu a última questãozinha, uma das últimas questões, né? Do fogênio lá, que é onde que você tinha que colocar o carbono como central, o oxigênio e os dois cloros. Daí você começa a ligação com os cloros, que só faz ligação simples, e depois atribua dupla ligação, no caso, para o oxigênio. Beleza? Então, são alguns detalhes, né? E depois a gente vai focar em algumas estruturas mais complexas. Mas daí eu gravo uma aula separada para vocês, que é um pouquinho mais difícil. Daí é um aprofundamento, 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 aprofundamento. Aí, alguns vestibulares cobram, o Enem não especificamente, mas, como todo ano é uma grande surpresa, quem sabe, né? Beleza? Então acompanhe comigo agora a geometria molecular. Daí a gente faz um monte de moléculas aqui, vocês vão ver como que a gente estrutura cada uma delas. Beleza? Acompanhe lá então, ó. Então a identificação da geometria molecular. Eu separei, e uma maneira mais fácil, mais rápida de o aluno estudar, mas tem que estudar. Caneta na mão, colou, tem que colar, beleza? Porque senão você esquece. Toda hora que você tiver com um materialzinho aí em PDF, né, disponível para você, você busca, faça suas anotações devidas aí. Escuta essa voz ridícula aí e anote. Mas é ridículo no bom sentido, porque para você acessar a informação e depois acertar a questão, tenho certeza que você vai conseguir. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá, ó. Eu separei pela quantidade de átomos, tá? A molécula é formada pelo número de átomos, que nem aqui, ó, HCl. Quantos átomos vocês estão vendo? 2. O2, 2 átomos. É sempre a quantidade total, não importa se ele repete ou não. Tudo bem? Então, sempre que a molécula apresentar 2 átomos, ela é sempre linear. Certo? Meio gay, né, professor? Mas não tem problema, né? Tamo junto. Ok? Então, ó, O2, HCl, HF, H2, Cl2, N2, Br2 e assim vai. Beleza? Sempre essas estruturas são lineares. Sempre. Tudo bem? Que nem aqui, ó, HCl, HCl. São apenas 2 átomos, o H sempre faz uma ligação e o cloro também só faz uma ligação. Mas por que é covalente, professor? Porque o hidrogênio quer receber um elétron, lembra que já resolvemos alguma coisa? E o cloro, sendo da família 17, a antiga família 7A, também recebe o quê? Um elétron. Tudo bem? Ó, Br, certo? Consequentemente, o Br é da família 17, da mesma família do cloro. Então, só pode fazer o quê? Uma ligação. Certo? Mesma coisa HF e assim vai, ok? Agora, quando a molécula apresentar 3 átomos em sua constituição, certo? Ó, HCN, CO2,
BH2 e assim sucessivamente, ela poderá apresentar duas estruturas. Ó, olha só, letra A e a letra B, certo? Com 3 átomos, a molécula poderá ser linear ou ela poderá ser angular. Agora, como diferenciar uma linear de uma angular? Com o elemento central, certo? O elemento central, quando não sobrar elétrons no átomo central, ela será linear. Se sobrar elétrons no elemento central, ela será angular. Tudo bem? Então, aqui, né, aqui, ó, HCN. Deixa eu montar esse HCN que já está montado aqui, ó. H ligado ao C, ligado com tripla ao N. Quem que é o meu elemento central? É o carbono. Tudo bem? Só que o carbono, ele é da família o quê? Da família 14, a antiga família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, cada ligação primeiro, eu coloco uma bolinha, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Está sobrando elétrons no átomo central? Não, porque todos estão participando do traço da ligação. Então, se todos estão participando, não está sobrando elétrons no átomo central. Então, ela só pode ser o quê? Linear. O CO2 aqui, ó, que já está montado, e aqui está a sua representação, né, molecular, vamos dizer assim, ó. O carbono é da família 4A, ó. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons ao redor. 4 elétrons na camada de valência. Então, uma bolinha sempre eu coloco na ponta de cada ligação. Sempre na ponta de cada ligação. Mas quando que vai sobrar? Quando exceder essa quantidade que não está sendo usada no traço. Beleza? Já vou mostrar na angular, você já vai entender. Ok? Aqui, ó, B, o berílio, ele é da família o quê? Da família 2A. Lembra que eu já citei para vocês? Ele é uma exceção. Ele vai ter 2 elétrons na CV. É hoje da família 2. Tudo bem? Então, se ele tem 2 elétrons, ó, em cada ponta, uma bolinha. Está sobrando elétrons nesse átomo central? Não. Então, ela só pode ser o quê? Linear. Agora, quando que ela é angular? Quando sobra, certo? Ó, a molécula de água, ó, H, O, H. Faço uma ligação, faço uma ligação. Só que o oxigênio é da família o quê? Da família 16, antiga família 6A, e ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, ó, 6, uma bolinha, 2 bolinhas. 3, 4, 5, 6, ó. Estão sobrando elétrons livres, sozinhos, no átomo central? Sim, que são esses elétrons aqui, ó. Certo? Então, se sobra elétrons no átomo central, essa molécula só pode ser o quê? Angular. SO2, ó. O, S, O. Professor, mas o oxigênio e o enxofre não são da mesma família? Sim, tanto o oxigênio quanto o enxofre pertencem à família 16. 6 elétrons na camada de valência. Então, como é que eu sei quem que vai ser o elemento central? Aí, quem desempata é aquele que está em menor quantidade, que é 1. Beleza? O oxigênio tem que fazer quantas? Dupla. O oxigênio tem que fazer dupla. Certo? E aí que cai naquela denominação que eu falei para vocês que eu vou fazer uma aula separada. Por quê? Porque aqui o enxofre ele vai extrapolar o octeto. Ele pode extrapolar? Sim, ele pode. Só que só elementos do terceiro para baixo, período. Então, o enxofre na tabela periódica, por isso que eu vou fazer essa aula particular aí para vocês, ele está no terceiro período. Elementos do segundo período, nitrogênio, oxigênio, flúor, carbono, esses caras não podem, em hipótese alguma, extrapolar o octeto, ficar com mais do que 8 elétrons na camada de valência. A menos, tudo bem. A mais, jamais. Entenderam? Elementos do terceiro período, como enxofre, o fósforo, o cloro, aí sim, esses caras podem ficar com 10, depende da molécula, né, do elemento também, eu estou citando aqui que podem extrapolar o octeto, podem ficar a mais do que 8, beleza? Agora, o enxofre não é, ele é do terceiro período, então, ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? 6, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Está sobrando elétrons no átomo central? Sim, então se sobra, essa molécula só pode ser angular. Só que agora, essas moléculas, eu não posso deixar ela da maneira do sinal de mais que eu pedi para vocês colocarem. Você vai ter que colocar ela na geometria adequada. Como é que é uma molécula angular? Com ângulo. Beleza? Linear, ela é reta. Angular, tem que deixar no ângulo. Para quê?
para que depois a gente possa extrapolar a polaridade desta molécula. Aí sim que vai ser importante para fazer uma associação lá com as aulas de Química B, certo? Que é a parte sobre mistura homogênea e mistura heterogênea. Tudo bem? Porque daí você vai ter que... Lá eu vou citar, de modo geral, como todo professor faz, como todo livro traz, semelhanças em moléculas tranquilas, moléculas do seu cotidiano. Beleza? Só que pode ser que eles coloquem moléculas mais específicas, aí você tem que saber da polaridade. E nem todos basta olhar e saber da polaridade. É um pouquinho mais difícil, mas eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Aí você associa, e eu vou associar lá quando tiver, com essas moléculas um pouquinho mais complexas nessa e naquela outra lá também. Legal? Então, olha só, como é que é uma molécula angular? Ó, você vai ter que deixar desta maneira, ou desta maneira. Eu prefiro essa. Beleza? Os dois elementos para baixo do que esse SF2, né, a molécula, os dois fluoros para cima. Não tem problema, sem problema nenhum. Agora, quando a molécula tiver 4 átomos em sua constituição, ela poderá ser, letra A, trigonal, plana ou trigonal planar, ou ela poderá ser o quê? Piramidal. E como diferenciar uma trigonal de uma piramidal? Da mesma maneira, trigonal não sobra elétrons no elemento central e piramidal sobra elétrons no átomo central. Beleza? Também simples, ó. 2 átomos, linear, sem hipótese alguma. Com 3 átomos eu tenho 2 geometrias, ou ela será linear ou ela será angular. Linear não sobra, angular sobra. Com 4 átomos eu tenho 2 geometrias, ou ela é trigonal ou ela é piramidal. Trigonal não sobra, piramidal sobra. São apenas essas 2 especificações gerais que vão ter que, né, determinar se sobra ou não sobra elétrons no átomo central. O resto é direto, beleza? Com 2 átomos e com 5, que vai ser a sequência, que é o básico de todos, não precisa saber se sobra ou não sobra. Tendo 5 átomos, sempre vai ser tetraédrica, que eu vou colocar na sequência para vocês. Beleza? Que nem aqui, ó, BeF ou BH3, ó, certo? Que tá aqui a molécula, ó. O boro, deixa eu colocar aqui, ó, é da família 13, antiga família 3A. Então, ele vai ter 3 elétrons na CV. Lembra que o número diz quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, eu vou colocar o H, o B, o H e o H. Ó. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. Só que o boro tem 3, ó. 1, 2, 3 bolinhas. Certo? Então, não está sobrando elétrons no átomo central. Então, se não sobra, ela só pode ser o quê? Trigonal. Tudo bem? Tranquilo? Ó. SO3, ó, mesma coisa. O, S, O. Dupla O, dupla O, dupla O. O enxofre é da família 16, antiga 6A, tem 6 elétrons na CV. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está sobrando elétrons no átomo central? Não. Então, ela só pode ser o quê? Trigonal. Não posso deixar assim. Não posso deixar assim. Eu vou ter que colocar nessa conformação. 1 para cima e 2 como se fosse uma angular. Então, ficaria o SO3, vamos colocar aqui embaixo, ó, seria S, dupla O, dupla O, dupla O. Essa seria mais ou menos a disposição desta molécula. E quando vai ser piramidal? Quando sobra elétrons no átomo central. Ó. O nitrogênio é da família 5A, nova família 15, certo? Consequentemente tem 5 elétrons na CV, certo? Então, é H, N, H, H. Simples, simples, simples. Quantas bolinhas eu vou ter que colocar ao redor? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está sobrando elétrons livres sozinhos no átomo central? Sim. Então, se sobra elétrons no átomo central, ela só pode ser o quê? Piramidal. Aqui está faltando, lógico que eles nem sempre vão colocar. Você que tem que ficar sempre de olho se sobra ou não sobra elétrons no átomo central. Por isso que tem que saber um pouco de tabela periódica ou um pouco de distribuição eletrônica para saber camada de valência, como nós já citamos em aulas anteriores. Legal? Agora, quando for tetraédrica, 5 átomos, sempre. Então, ó, CH4, CH3Cl, outro exemplo, ó, NH4+, que é o amônio, e assim por diante, certo? E como que é a geometria tetraédrica?
é o carbono no meio, por exemplo, um hidrogêniozinho para cima, um hidrogêniozinho para o lado, aí eu vou fazer assim, ó. O que é isso, professor? Já vou falar para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas essas duas representações aqui, ó, significa que a ligação indica que ele está ou para frente ou para trás de um plano. As que eu coloco o risco, elas estão no plano. O cheiozinho, né, a ligação cheia, que eu fiz um pouquinho mais grossa, significa que o elemento está para frente da molécula. E quando eu faço o traço fechadozinho, significa que ele está para trás da molécula. É apenas para mostrar uma orientação espacial. Beleza? Não tem nada a ver. Eu poderia simplesmente ter colocado assim, ó. A molécula, ó, C ligado a H, ligado a H, ligado ao Cl, por exemplo, ligado ao Cl. Ó. Não tem problema nenhum. Mas aqui, dessa maneira, é apenas demonstrar uma maneira espacial de mostrar isso para vocês. Tudo bem? Tranquilo? E aqui está o resumo, ó, o roteiro básico de estudo para a geometria molecular. Ó, com 2 átomos, ela sempre vai ser linear. Com 3 átomos, não sobra, ela é linear, sobra, ela é angular. Com 4 átomos, ela será trigonal ou piramidal. Piramidal quando sobra, trigonal quando não sobra. E com 5 átomos, ela sempre vai ser tetraédrica. E aqui já estão as disposições espaciais que você precisa colocar. Tudo bem? Vamos resolver exercícios aqui, ó. A atmosfera é uma camada gasosa que possui funções ou função essencial para a manutenção da vida na Terra, sendo uma mistura gasosa composta de vários tipos de moléculas de origem natural e antrópica, como o CH4, O3, N2 e o SO3. As moléculas apresentadas respectivamente apresentam as seguintes geometrias moleculares. Então vamos montar ela, ó. O CH4, ó, primeiro vai pelo número de átomos. Então já sei que ela é o quê? Tetraédrica. Por que ela é tetraédrica? Eu tenho 4 com mais 1, ó, 5 átomos. Então ela é tetraédrica, ó, tetraédrica, trigonal, trigonal, não pode. Então só fica com a letra A e com a letra D. Tá vendo? É muito fácil, mas tem que estudar. Lógico, professor, mas eu tenho que estudar tanta coisa. Meu querido, não adianta dar desculpas, certo? Eu também falei isso um dia. Cara, eu tenho que estudar tanta coisa assim para passar no vestibular? Sim, tem que estudar. Beleza? Por isso que a gente está aqui. Ok? Você vai estar na universidade, certeza, mas tem que estudar. Beleza? Agora, vamos voltar lá, ó. O3, opa, O3, ou ela será trigonal, ou ela será o quê? Piramidal. Certo? Aí você vai ter que montar O. Não vou nem perguntar quem é o átomo central, né? De uma maneira geral, ó, dupla, certo? Só que o oxigênio, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é da família 16, que eu já citei para vocês. Só que aqui nós temos um problema, ó. Cada ligação é um compartilhamento do par eletrônico, certo? Porque o outro átomo também tem par de elétrons. Consequentemente, ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10 elétrons no átomo central. Tudo bem. Agora você já mataria a questão, ó. Ela seria piramidal, porque está sobrando elétrons no átomo central. Mas o oxigênio, ele é do segundo período da tabela periódica. Então ele não pode extrapolar. Sabe o que acontece quando você extrapola o octeto? Você tira a ligação do átomo central, deixa eu tirar aqui a ligação, e joga essa ligação para o elemento que você acabou de retirar lateral. Beleza? Mas isso eu vou explicar naquela aula específica para vocês. Agora ele fica com 8, ó. Eu vou ter 2, 4, 6, com mais 2, 8. Mesmo assim, ficou com 2 átomos no átomo central, certo? Consequentemente, ela só pode ser o quê? Angular. Então, qual que é a nossa resposta? Letra D. Certo? Mas vamos montar, ó. N2, 2 átomos. 2 átomos sempre vai ser o quê? Linear. E aqui eu também vou ter 4 átomos. E com 4 átomos, ou ela será trigonal, ou ela será piramidal. Como eu já montei na aula, o SO3, ela vai ser o quê? Trigonal. Tá aqui, ó, trigonal. Tranquilo, né? Outra questão, ó. A geometria do radical livre CH3+, o que quer dizer o mais? Quer dizer que ele perdeu um elétron. Só que o carbono, ó, é o elemento central, então é H, 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 certo? Então faço ligação, faço ligação, faço ligação.
Agora, o carbono tem que ter 1, 2, 3, 4 elétrons ao redor. Só que eu tenho que colocar o sinal de mais. O que é o sinal de mais? Que ele perdeu um elétron. Se ele perder este elétron, ele fica com o sinal de mais. Tudo bem? Ó, normal. Quantos átomos eu tenho nesta molequinha aqui? Eu tenho 4 átomos. Então, com 4 átomos, ou ela será trigonal, ou ela será piramidal. Tudo bem? Só que como não está sobrando elétrons no átomo central, porque eu retirei o elétron que estava ali, por causa do sinal do mais, ela se tornou o quê? Trigonal. Então, resposta correta, letra B. Tranquilo, né? A estrutura de Lewis para as moléculas de dióxido de silício, quem que é? Dióxido, oxigênio. Então, só pode ser o quê? O2. Silício, o Si. Ponto. Substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético, sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de que apresenta geometria molecular Então, ó, o silício é da família 14, a antiga família 4A. Então, você já sabe que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, é O, Si, O. Tudo bem? Agora, o oxigênio tem que fazer dupla. O oxigênio tem que fazer dupla. E o silício, 1, 2, 3, 4. Certo? Está sobrando elétrons no átomo central? Não. Então, ela só pode ser o quê? Linear. Então, nós temos que agora achar a alternativa que preenche a correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Então, ó, CO2 piramidal. Piramidal é com 4 átomos. E aqui eu tenho quantos átomos? 3. 3 átomos. Então, já não pode, ó. Certo? CO2 angular, opa, o CO2 é O dupla C dupla O. Certo? Já montei. 1, 2, 3, 4, ó. Também vai ser linear, mas ela não é angular. Então, letra B, elimina. SO2, já montei nas telas anteriores. Ela vai ser o quê? Angular. SO2, angular. Mas o dióxido de silício, ela tem que ser linear. Então, linear com angular não bate. CO2 com linear, sim, letra E. Beleza? Então, essas seriam as estruturações que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Montar uma molécula, saber a família. Lógico, na tabela periódica eu vou montar depois outras questões que a gente vai montar mais uma aula ainda, tá? Aí eu faço as distribuições eletrônicas de alguns elementos, para você se familiarizar tanto um quanto com o outro. Então, se você não está entendendo aonde que eu estou tirando, na próxima aula, assista a próxima aula, lógico, vai ter que assistir todas, você vê em polaridade a parte da montagem da estrutura que eu vou fazer a distribuição eletrônica para vocês daí. Beleza? Outra questão, ó. A geometria molecular descreve a maneira pela qual os núcleos atômicos que constituem uma molécula estão posicionados uns em relação aos outros. Assim, numere a coluna B, que contém certas substâncias químicas, associando-as com a coluna A, de acordo com o tipo de geometria molecular que cada substância apresenta. Então, ó, agora eu vou fazer para vocês, ó, um ou outro, tá? De quem que vocês querem aí? Pode citar aí. Ah, faz do PF3, professor. Beleza. O fósforo é número atômico 15, ó. Aí você vai ter que ir lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, ó. Até aqui são 10, mais 5, 15. Quantos elétrons ele tem na camada de valência aqui, ó? Ele vai ter 5 elétrons na CV. Porque ele é da família 15 ou antiga família 5A. Beleza? O flúor, número atômico 9, ó. 1S2, 2S2, 2P5. Quantos elétrons o flúor tem na camada de valência aqui, ó? Lembra o maior númerozão. Ele vai ter 7 elétrons na CV. Então, você vai colocar o P, porque o P tendo 5, ele tem que fazer 3 ligações. E o fósforo, sendo da família 7 elétrons, ele tem que fazer uma ligação. Deixa eu colocar mais para o ladinho. Então, é P que vai ter que estar ligado ao F, ó, uma ligação. Mas o fósforo tem que fazer 3 ligações. Então, liga-se mais uma, liga-se com mais uma. Só que o fósforo, sendo da família 15, ele tem 5 elétrons ao redor. Então, note que eu coloquei os 5 elétrons ao redor. Está sobrando elétrons no átomo central? Sim. Quantos átomos eu tenho? Ó? 4 átomos. 4 átomos, ou ela é trigonal, ou ela é piramidal.
Como está sobrando elétrons, ela só pode ser piramidal. Então, eu só posso colocar o 2 aqui no meio. Tudo bem? Ó, o SiH4, ó, quantos átomos eu tenho? 5 átomos. Então, ela só pode ser o quê? Tetraédrica, 3. Certo? Agora, o SO2 eu já montei na aula anterior, ela vai ser o quê? Angular, certo? Então, cadê angular? 1. E o CH2O, que eu vou montar, que eu também já montei, só que no lugar do hidrogênio eu coloquei o cloro. Então, é o carbono, que vai ter o hidrogênio, vai ter o hidrogênio e vai ter o O. Faça ligação com hidrogênio, faça ligação com hidrogênio e faça a dupla. Porque o oxigênio tem que fazer 2. Agora, 1, 2, 3, 4. Está sobrando elétrons no átomo central? Não. Então, ela só pode ser o quê? Trigonal. E trigonal é a 4. Beleza? Então, essa seria a maneira de montar a geometria de uma molécula. Mas não sai daqui porque na sequência solta o play da próxima aula, porque na próxima aula eu vou fazer geometria e já vou dar para vocês o lance de polaridade. Beleza? Não sai daí. Para aí. Opa. Pula para outra. Pulou.